Então, tento fazer um pequeno esforço histórico através dessa frase que eu, se eu não estiver enganado, né, é o Valois, Luiz Carlos Valois, ele traz no livro dele sobre guerras às drogas, ele deixa muito claro isso, que as guerras não começam quando são declaradas, ou seja, a gente vai falar um pouco também rapidamente, quando de fato a guerra às drogas, de fato vai ser chamado guerra às drogas, é a partir da década de 70, mas antes da década de 70 há uma construção, enfim, inúmeros tratados, inúmeros documentos proibicionistas que vão eclodir, né, na tão famosa, enfim, genocida e racista guerra às drogas. Trago de fato, inicialmente, algumas premissas para toda a minha fala. Primeiro, dizer que a política de guerra às drogas constitui uma estratégia racista de controle social. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Segundo, que, tal como a pena de prisão, a proibição do consumo, da venda de determinadas substâncias classificadas enquanto drogas nem sempre existiu, certo? Ela tem uma origem, ela é datada historicamente, basicamente a partir do início do século XX, mas a gente vai também trazer particularidades do Brasil, em que já há documentos proibindo o uso de determinada substância classificada enquanto droga antes do início do século XX. E também dizer que discutir a política de guerra às drogas, política de drogas em geral, ela é de extrema importância, porque é uma política que vem exterminando a população periférica e negra, não só do nosso país, mas, enfim, falando do Brasil. E a criminalização em nada ajuda as pessoas que têm problema com o abuso, né, das drogas. Então, enfim, afeta a questão da própria educação, acesso à informação, ao cuidado dessas pessoas. Então, discutir essa temática é extremamente importante. Falando, enfim, a partir desse slide que eu coloco para vocês, a grande maioria dos livros, dos estudos, das pesquisas que vão falar sobre a origem do proibicionismo vão trazer como marco inicialmente essa guerra do ópio que ocorreu na China, certo? Ainda no século XIX, certo? E, basicamente, essa guerra do ópio foi a China proibindo a importação dessa planta, dessa substância, né? Enfim, o ópio é feito a partir desse líquidozinho que sai dessa planta, com base, enfim, há inúmeros argumentos, mas com base que estava afetando a sua balança comercial. Então, ela proibiu, né, o consumo de ópio lá no seu país, e a Inglaterra, em nome da liberdade do consumo, resolveu impor a venda, né, aos chineses por meio de uma guerra, certo? Então, há inclusive um liberal, né, dentro da corrente do liberalismo político, John Stuart Mill, que ele defende a guerra com esse pressuposto de que os chineses teriam a liberdade de comprar essa substância, certo? Então, por meio da busca da liberdade desses indivíduos, a Inglaterra estaria legitimada a impor a venda por meio da guerra, certo? Então, a gente já começa a perceber discursos, enfim, a relação entre liberalismo e violência também aqui nessa ponte, certo? Nessa guerra do ópio. Posteriormente, né, enfim, aí vão trazer inúmeros outros tratados, os livros, as pesquisas. A gente tem a Conferência de Xangai, de 1909, que também vai falar, enfim, basicamente do ópio, né? Então vai trazer alguns limites à produção do ópio, tentando focar, enfim, restringir tão somente a fins medicinais. Nessa conferência já participa 13 países, né? Dentre eles Estados Unidos, França, Holanda, China, certo? Enfim, em outros países. Então você já começa a perceber uma conferência, uma convenção, né? Enfim, uma base do que será no futuro para a limitação de determinadas substâncias, aqui ainda especificamente se tratando do ópio. 3 anos depois, a gente já tem uma outra convenção, né, a Convenção sobre o Ópio em Haia, né, que ocorreu em Haia, e os estudos mostram que ela inaugura a prática de encontros diplomáticos para tratar sobre essa questão das drogas, enfim, né, e proibir, restringir. Aqui já há uma primeira proibição relacionada à questão da cocaína, e há também acordos de cooperação internacional para limitar, né, a produção do ópio, enfim, e proibir a cocaína. E aí a gente tem uma série de outras convenções que eu coloco para vocês,
destaco essa convenção as duas convenções de Genebra, certo? Vão influenciar muito aqui no Brasil, vou falar mais para frente. Essa de 36, ela já traz na convenção medidas para punir os considerados traficantes e medidas para facilitar a extradição de indivíduos, né, pela prática do crime de tráfico. A partir da década de 60, a gente entra, enfim, né, um outro marco, a gente vê que tem uma diferença, né, enfim, dessas convenções de 36 para 61, a gente vai explicar no decorrer aqui das falas o que aconteceu nesse período, né, especificar exatamente. Mas a gente tem as convenções da ONU, né, que, enfim, cada um tem seu nome, mas de forma mais genérica se classifica nessas 3 convenções da ONU, 61, 71 e 88. A de 61, ela já traz a responsabilização dos estados, caso não atuem de forma efetiva, no proibicionismo das drogas, e também já há um início nessa convenção de uma política de militarização da segurança pública, certo? A de 71, ela reforça e aprimora um sistema de controle internacional sobre as drogas e também entra aqui a proibição das drogas sintéticas, certo? E a de 88, ela amplia as hipóteses de extradição e ela foca, enfim, ela tem uma especificidade que ela vai trabalhar principalmente, vai focar principalmente nessa questão de tentar confiscar os ativos financeiros dos traficantes, certo? E, ao mesmo tempo, continua utilizando termos bélicos, né, como guerra às drogas, combate, repressão. Então, basicamente, essas são os principais tratados, as principais convenções no âmbito internacional que vão tratar sobre a política de guerra às drogas. Mas se você percebe que, se a gente perceber que a guerra às drogas, ela, enfim, de fato, ela é anunciada e, de fato, começa a atuar a partir da década de 70, a gente tem uma série de tratados e convenções que vão dar fundamentação a essa guerra às drogas, né? Então, ela é construída muito anteriormente ao período que ela é declarada. Por isso que guerras não começam quando são necessariamente declaradas. Posteriormente, eu trago um resumo também das políticas proibicionistas dos Estados Unidos, que, como a gente, enfim, sabe, é o país que mais encarcera no mundo e que, de fato, vai instigar e motivar várias daquelas convenções, né, das proibições do uso, produção, enfim, venda das drogas, e vai influenciar políticas criminais por todo o mundo, certo? Esse primeiro ato, né, enfim, esse primeiro ato legislativo eu trago para vocês, de 1914, de Harrison Act, né, ele já regulamenta e restringe a distribuição do ópio e da folha de coca. E aqui, eu acredito que quem fala é o Valois, né, Luciano Boatê, eu não tenho absoluta certeza. Ele já traz essa restrição, né, do ópio e da folha de coca e já traz a possibilidade, enfim, a determinação de prisão para quem, né, enfim, para o médico que venha vender, né, essa substância sem ter um registro junto ao governo federal. Traz, inclusive, a pena de prisão de até 5 anos, e aí os estudos, enfim, as pesquisas mostram que 12 anos após essa lei, mais de 12 mil médicos foram presos e 3 mil foram condenados. Então, a gente já começa a ver a relação das políticas de drogas com o encarceramento muito antes da década de 70, certo? Posteriormente, a mais conhecida, a Lei Seca, né, em 1919, ela vai focar no banimento da produção, da circulação e venda das bebidas alcoólicas em todo os Estados Unidos. É importante ressaltar que antes dessa lei federal, mais de 30 estados nos Estados Unidos já tinham algum tipo de restrição sobre o consumo, né? Enfim, a venda, o consumo dessa substância, da bebida alcoólica, né? Então, também foi algo do nada do governo federal, então já tinham restrições. E a lei seca, ela acaba sendo, enfim, o resultado, né, de pressão de grupos, principalmente os grupos puritanos lá nos Estados Unidos, que entendiam que o uso do álcool, né, enfim, e tudo que estava ao seu redor seriam hábitos nocivos aos bons costumes, né, segundo, né, os bons costumes, né, determinados por esses grupos, em que no interior dos bares onde se vendiam as bebidas alcoólicas era praticada a prostituição, jogos de azar, e segundo esses grupos isso era um hábito nocivo que deveria ser extirpado. Há também, eu acredito que é o Valois, que coloca uma motivação, como sempre, mas há uma motivação muito clara no aspecto racial nessa lei seca.
além da bebida alcoólica ser relacionada ao grupo, às pessoas da Irlanda, né, aos irlandeses, há também uma outra questão racial em que se coloca que os negros, após a libertação, enfim, né, a guerra que houve dos estados do Norte e dos estados do Sul, e a sua libertação ao menos formal, uma das práticas de lazer dessa população que era escravizada, enfim, foi liberta, era justamente, enfim, frequentar esses bares e também confraternizar com as bebidas alcoólicas. Então, foi uma possibilidade, foi uma tentativa de limitar, né, enfim, as práticas, enfim, as atividades de lazer desse grupo também. O resultado, como os estudos mostram, dessa proibição não acabou com o consumo da bebida alcoólica, pelo contrário, só piorou. Porque para conseguir traficar as bebidas alcoólicas, era necessário colocar em caixas, né, cada vez mais concentrado, em caixas cada vez menores, e aí o teor de álcool dessas bebidas tiveram, por consequência, que aumentar para conseguir comprimi-las, certo? Em espaços cada vez menores, e também não existia, por óbvio, como era proibido, o controle de qualidade dessa substância, dessas bebidas alcoólicas, e como existiu o tráfico, fomentou, enfim, e enriqueceu muita gente do tráfico, certo? O Al Capone é um dos mais conhecidos nesse momento e faturou milhões com esse proibicionismo. E a lei seca aqui dos Estados Unidos é uma das mais conhecidas, né, políticas proibicionistas. Em 37, né, há uma outra legislação que vai proibir, aqui especificamente, vai limitar, melhor dizendo, né, o uso, né, e a venda da maconha, né, Marijuana Tax Act, e há aqui uma previsão de que se vendessem essa substância sem ter lá um selo lá federal, que foi determinado, né, para controlar essa venda, que, por sinal, nunca foi nem produzido esse selo e posteriormente foi declarado inconstitucional, já existia a previsão, se fosse realizada a venda sem esse selo, uma previsão, né, da pena de prisão, podendo chegar, inclusive, numa terceira, né, violação, a 40 anos de prisão, segundo a Luciana Boatê, certo? Então, já percebe-se também a relação muito forte entre políticas proibicionistas e o encarceramento. Aqui, inclusive, eu acho que é o Valois que coloca, há uma motivação escancarada, uma motivação econômica escancarada, para além da motivação racial, em relacionar o uso da maconha com os mexicanos e latinos em geral, há uma motivação econômica que o Valois coloca, que em 1937, enfim, foi criada uma máquina que facilitava o processamento da fibra do cânhamo, né, que é uma planta pertencente à família da cannabis sativa, em papel. E o custo era muito menor do que fabricar o papel através da madeira, como era realizado, enfim, como eu acredito que hoje seja também a forma mais utilizada. E aí já há aqui, né, o autor coloca, o Valois, um lobby, né, de um grande empresário que tinha investido bastante nessa fábrica, enfim, na sua fábrica, em transformar o papel pela madeira, para que essa outra forma não fosse utilizada. E esse meio que foi encontrado é justamente a proibição dessa substância. Então já há também aqui a relação não só do encarceramento com as políticas proibicionistas, mas um lobby de empresários, né, enfim, para que essas políticas proibicionistas de fato existam. E aí, em 1971, vou falar mais adiante, há, de fato, a denominada, né, enfim, classificada e chamada Guerra às Drogas. O texto que eu passei para Nelson, né, do Tiago Rodrigues, enfim, para servir de base também para esse debate, para essa discussão, ele traz alguns pontos dessa questão da guerra às drogas, do que causou, das suas consequências. Ele traz 3 pontos interessantes. Primeiro, que a partir do início, né, do século XX, há um agigantamento do Estado sobre a prática da medicina, restringindo, né, que os médicos e médicas pudessem indicar o uso de determinadas substâncias classificadas enquanto drogas. Há também a intervenção estatal em hábitos até então tidos como de foro íntimo, certo? Então, essa liberdade que tão pregada pelo liberalismo, da soberania sobre o seu corpo, desde que não afete nenhum outro indivíduo que esteja ao seu redor, ela começa a cair por terra, né, e defendida, inclusive, pelos autodenominados liberais. E há muito, obviamente, como a gente já começou a falar sobre isso, para que a política proibicionista de fato existisse, né, e tivesse tanto sucesso na sua função real, a ligação entre o uso de determinadas substâncias aos hábitos de determinadas minorias, né, minorias políticas estigmatizadas.
Então, basicamente, isso vai, enfim, não é algo fixo, mas basicamente os negros são ligados, né, relacionados ao uso da cocaína e por meio do uso da cocaína se transformam em seres violentos, enfim, e algo que Angela Davis coloca, né, um mito do estuprador, do negro estuprador. Então, há essa relação entre o negro, ao usar a cocaína, se tornar mais violento e, enfim, e portanto, mais resistente, a cometimento de crimes, inclusive de violência sexual. Essa relação, como a gente já falou, dos chineses com ópio, mexicanos e latinos relacionados à maconha e irlandeses relacionados ao álcool, certo? Então, aqui há, como o próprio Tiago Rodrigues coloca, uma ligação das drogas psicoativas relacionadas à ameaça à moral, à saúde pública e à segurança pública. Em relação à saúde pública, há um outro artigo do Tiago Rodrigues sobre militarização relacionada a essa questão da política de guerra às drogas, mas que ele faz um ponto muito interessante entre, né, no que concerne essa questão da ameaça à saúde pública, como a política proibicionista foi e é uma potente tática biopolítica, certo? A partir do momento, né, sobre a justificativa de melhorar a vida individual e coletiva, né, já que essas substâncias afetavam a saúde pública, né, abriu-se espaço para a perseguição e a prisão de inúmeros contingentes tidos como perigosos para a ordem social capitalista. Então, com essa gestão da vida, né, em que o Estado vai dizer quem pode, enfim, quem pode ou em quais condições, né, sobre responsabilidade de quem pode se usar determinadas substâncias, há, de fato, enfim, um incremento e uma potência maior nessa tática da biopolítica no controle desses corpos, certo? E, por óbvio, serviu de controle, né, desses contingentes tidos como perigosos a essa ordem social estabelecida. Eu passo agora, né, a falar basicamente a partir da década de 60 e da década de 70, em que, de fato, há a declaração de guerra às drogas, certo? Então, a guerra às drogas, ela vai ser classificada, vai ser chamada assim, com Richard Nixon, em 71, mas, de fato, ela só vai ganhar, vamos dizer assim, substância, materialidade, a partir do governo de Reagan, né? Ali no final da década de 70, na verdade, a partir do início da década de 80. Ela ganha, de fato, uma materialidade a partir do início da década de 80 com o governo Reagan. E aí, esse período da década de 60, 70, 80, é fundamental que a gente entenda para compreender como é que essa política de drogas ela foi tão efetiva na sua função real. Veja, essas décadas de 60, 70 e 80, elas marcam inúmeros acontecimentos. Os principais, pelo menos ao meu ver, é a derrocada, né, do keynesianismo, do Estado de bem-estar social, ou nos Estados Unidos, do Estado caritativo, né, considerando Europa e Estados Unidos. No Brasil, esses estados, né, Estado de bem-estar social ou até mesmo o Estado caritativo, nunca existiu, certo? Pelo menos não como na Europa e nos Estados Unidos. Então, há uma derrocada dessa política estatal, enfim, dessa política econômica social em prol do neoliberalismo, né, que vai fortalecer principalmente o individualismo, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre, mas também há outros acontecimentos fundamentais para se entender essa mudança, né, de políticas criminais, né, essa intensificação e essa força da guerra às drogas. A Michelle Alexander, ela, né, uma autora dos Estados Unidos, ela traz um ponto fundamental, que é a questão racial. É nesse período da década de 60 e 70 que eclode, né, as grandes manifestações do movimento negro nos Estados Unidos por direitos sociais, direitos políticos, contra a derrubada do sistema segregacionista nos estados do Sul, do Jim Crow, e a partir do momento que eles conquistam esses direitos, ao menos formais, a classe alta branca daquele país tenta, né, e busca e acaba alcançando, implementar outras políticas que pudessem segregar essas pessoas. Então, a Michelle Alexander ela faz um histórico muito interessante entre escravidão, né, depois a abolição formal da escravidão, depois ao sistema de segregação racial que estava posto em lei, né? Então, um país que se denominava país da liberdade, país da democracia, até a década de 60 e 70 existiam leis discriminatórias relacionadas a brancos e negros. E aí, após, né, enfim, a conquista do movimento negro, das manifestações do movimento negro, para alcançar esses direitos, né, políticos, sociais, há a necessidade, né, enfim, por parte dessa elite branca, em criar outras políticas de segregação.
Só que agora você não poderia colocar na lei de forma clara que aquelas pessoas seriam segregadas, estigmatizadas por conta da sua raça, por conta da sua cor. E aí, ao que a Michelle Alexander coloca, né, enfim, da ideia enfim, de atualizar essas políticas criminais e, em vez de implementar uma segregação para sempre, com base na cor, na raça, implementar políticas de lei e ordem, no qual esses grupos, essas pessoas, né, seriam as principais pessoas afetadas. Então, ela vai falar dessa questão da neutralidade racial das leis criminais, o que dá para fazer uma ponte muito interessante com o que a gente vive no Brasil, da suposta, né, democracia racial. E aí a gente dá para fazer uma ponte bastante interessante quando ela fala dessa questão da neutralidade racial nessas políticas criminais. E, portanto, a partir de então, essas políticas de guerra, né, enfim, políticas proibicionistas ganham uma força tremenda, justamente também, né, para encarcerar, vigiar e punir esses indivíduos. Há o necessário, né, para a elite branca revanchismo por meio dessas políticas para continuar segregando, vigiando e punindo esses grupos, certo? Então, aqui eu só faço, né, enfim, não dá para aprofundar. A lógica do neoliberalismo é que o Estado deve ser mínimo, certo? Deve se concentrar em pouquíssimos pontos, mas mesmo no discurso oficial, o ponto da segurança, o Estado deve continuar atuando. Na prática, o neoliberalismo nunca foi Estado mínimo, certo? Ele pode ter sido Estado mínimo, pode não, foi Estado mínimo tão somente nas políticas sociais, né, que eu vou falar, mas no Estado penal e políticas protecionistas no âmbito comercial continuaram ocorrendo e continuam ocorrendo. Então, o Estado mínimo é tão somente nas políticas sociais de auxílio às pessoas mais vulneráveis, né, mais pobres, enquanto é Estado máximo, principalmente no Estado penal e políticas comerciais protecionistas. Ao mesmo tempo que você tem a retirada de investimento em políticas sociais, né, enfim, assistenciais, de educação, de saúde, você tem esse dinheiro necessariamente sendo colocado no sistema de justiça criminal e principalmente no âmbito dessa política de guerra às drogas, certo? Enfim, importante que a gente tenha isso também em mente. A guerra às drogas, ela define seu inimigo através da raça, que também está relacionado diretamente com classe e gênero, mas enfim. Eu falo um pouco, né, da transnacionalização das políticas criminais antidrogas, e aí eu trago inicialmente nesse primeiro slide esse exemplo, mulher de Ronald Reagan, né, a Nancy Reagan, em que ela, enfim, foi uma das, né, que capitaneou essa política de guerra às drogas nesse aspecto aqui, dizendo que bastava tão somente dizer não para as drogas, que você não se tornaria um viciado e não teria problema com drogas e, portanto, não seria encarcerado. Então, esse slogan, né, apenas diga não às drogas ou diga não às drogas, que a gente tanto vê, né, por aí, inclusive em fóruns, né, surge nesse período. Também não é algo à toa, enfim, não surge algo, enfim, não é nada que não seja também já previamente elaborado também nos Estados Unidos. E aqui essa é uma lógica baseada, né, calcada nessa lógica neoliberal, em que a culpa do abuso, né, das drogas ou da culpa pelo seu encarceramento é uma culpa tão somente individual. Então, essa lógica neoliberal de colocar tudo sobre, né, o indivíduo, nessa lógica individualista, recai aqui também nesse tipo de política, em que você está sendo preso ou você tem problema com drogas porque você no início não disse não às drogas. Você disse sim, por isso você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida, certo? No sentido de ser encarcerado, de ter problemas, enfim, outros problemas relacionados a drogas. Então, retira toda a questão econômica, social, né, e a responsabilidade do Estado sobre o que está ocorrendo. A partir também da década de 70, né, sobre essa questão da transnacionalização da política de guerra às drogas, a gente tem o que eu coloco aí de controle social global, né, enfim, uma nova faceta da política imperialista estadunidense, em que era necessário, enfim, a partir da década de 80, principalmente, quando a União Soviética começa a dar sinais de que não vai, enfim, existir por tanto tempo, o inimigo, né, declarado que era o comunista, ele começa a perder força. Não deixa de existir, é socialista. Então, ela perde força, mas ela continua existindo, em determinados momentos volta a ganhar mais força. E aqui eu coloco essa imagem emblemática em que um presidente, né,
de um país latino-americano, a Venezuela, é colocado como procurada pela agência, né, de combate de combate às drogas dos Estados Unidos, né, a DEA, inclusive dando uma retribuição, né, financeira, caso alguém possa contribuir com a prisão dele, certo? Então, a que ponto chega a política imperialista, né, estadunidense, utilizando da guerra às drogas, porque Maduro, né, aqui no caso, estaria sendo acusado por, enfim, atuar também no tráfico internacional de drogas. Essa política de guerra às drogas, né, transnacional, ela vai utilizar, né, desse argumento de combater o narcotráfico, e aqui é importante também problematizar essa classificação, o narcotráfico, que seria um tráfico mais organizado entre os países, enfim, mas que o próprio Zaffaroni vai questionar, né, não especificamente, não lembro, o narcotráfico, mas a denominação de crime organizado, né, que seria o tráfico organizado, seria o narcotráfico, né, mais organizado, no âmbito internacional. Ele vai questionar justamente esse espantalho, né, uma classificação que não diz nada, mas que serve para implementar políticas criminais cada vez mais repressivas, né? Então, o uso dessa terminologia narcotráfico, né, vai servir justamente para se implementar cada vez mais políticas de repressão e cada vez mais intervir nos países, principalmente aqui latino-americanos. Então, há uma divisão, né, entre países consumidores e, portanto, seriam os países vítimas, com os países produtores, exportadores, que seriam os agressores, né? Então, América Latina, Colômbia, Bolívia, Venezuela, produziriam, né, as drogas e enviariam para os Estados Unidos, e os Estados Unidos seriam os consumidores, ou a Europa seriam as vítimas. Tento caminhar um pouco para falar do Brasil, certo? Então, eu trago esse jornal, essa imagem do jornal O Globo, de 1930, certo? Que fala sobre o veneno africano, né? E aí fala da diamba, né? Que é a maconha, e também conhecida, né? Era chamada nesse período de pito do pango, né? E eu trago também um trechozinho de uma música de Jabauer que fala sobre essa questão do pito do pango, que é a maconha, que desde 1830 é criminalizada no Brasil, formalmente falando, certo? Então, em 1830, há um documento proibicionista na Câmara Municipal do Rio, em que se proibia, né, enfim, se multava a venda, né, da maconha, e se estabelecia uma cadeia de 3 dias para quem fosse pego usando, certo? A maconha. E desde esse período, como até o jornal mostra aí, o uso dessa substância era relacionado à população negra, tanto as pessoas negras que eram escravizadas, ou as que já tinham sido libertas, ou que não eram escravos, certo? Não eram escravizadas. Então, o uso da substância, desse pito do pango, né, da maconha, relacionada à população negra, era relacionada, né, naquele período, enfim, por que não dizer hoje, mas as características, né, denominadas pela elite branca do país como características degeneradas, né, enfim, atrasadas, e que por meio dessa substância, essa população negra se tornava mais violenta, certo? E aí mais propensa a realizar crimes e, portanto, precisaria de políticas, né, proibicionistas. No entanto, é só a partir de 1940 que Salo de Carvalho, inclusive, coloca que vamos ter políticas criminais de combate às drogas mais sistematizadas, né? Principalmente a partir do Código Penal de 1940, que já trazia a punição, né, de até 5 anos de prisão para quem traficava e também para o usuário. Na década de 70, a gente tem a Lei 6.368, né, de 76, já durante o regime da ditadura empresarial militar, certo? Em que também se incorporou, né, na nossa legislação de forma mais escancarada o inimigo, o traficante como inimigo, né? Mais uma vez, os anos se passavam, o apoio dos Estados Unidos cada vez diminuía para as ditaduras aqui no país, né? Estados Unidos que ajudou e fomentou e auxiliou diretamente os golpes que ocorreram no nosso país e que continuam ocorrendo, né? E aí essa lei de 76 já trazia uma pena de 3 a 15 anos, certo? De prisão ao traficante, colocado como um dos grandes inimigos internos. O comunista continuava, né, o subversivo, continuava sendo o grande inimigo, mas o traficante começa a assumir essa classificação como um grande inimigo que precisava ser perseguido, certo? Então, você já tem a punição de 3 a 15 anos,
e tem o que Zaffaroni fala de multiplicação dos verbos, né? Então, você tem vários verbos que vão ser classificados enquanto tráfico de drogas. Traficar, vender, adquirir, ter em posse, enfim, vários verbos que vão classificar como tráfico, justamente para pegar o maior número possível de ações e classificá-las enquanto tráfico, certo? A atual lei de drogas 11.343 de 2006, ela aumenta o tempo de pena de 3 a 15, que era a lei anterior, passa de 5 a 15. Isso não é à toa, porque até uma pena até 4 anos, segundo o nosso Código Penal, é possível aplicar penas restritivas, né, de direito, que não seja a pena de prisão. Então, quando você aumenta, né, o mínimo da pena, é justamente para restringir essas possibilidades, que acaba tendo sucesso, né, enfim, a possibilidade de tráfico privilegiado, que há uma diminuição da pena, que é possível ser enquadrada, mas, em geral, você vai ser preso, vai ter uma pena de prisão. E aí, a grande questão é que, no artigo 28, há, supostamente, por muitos autores e autoras, uma despenalização do consumo de drogas. Há um questionamento nessa despenalização, porque o próprio artigo 28 dessa lei traz a possibilidade da punição de prestação de serviço à comunidade. Então, sendo bem rígido, vamos dizer assim, não há de fato uma despenalização, mas uma desprisionalização, né, descarcerização do usuário de drogas, porque você pode ser punido, você pode receber a pena, por exemplo, né, por consumo de drogas, prestação de serviço à comunidade. E aí também uma grande questão que é discutida é quem é traficante, quem é usuário, certo? A própria lei traz critérios bastante questionáveis, né? Enfim, colocando aqui a natureza, a quantidade, locais e condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes, vão classificar, vão definir se a pessoa é usuário ou traficante. Eu trago essa imagem de uma pesquisa do delegado Orlando Zacconi, lá no Rio de Janeiro, mostrando como, nas delegacias próximas às comunidades, os flagrantes por tráfico de drogas são extremamente maiores, né, em comparação às delegacias próximas de bairros considerados nobres. Bem rapidamente, eu trago também essas imagens que colocam quem seria o usuário, quem seria o traficante. Aqui, né, o jovem negro que foi preso, né, por maconha, por tráfico, né, considerado por 10 gramas de maconha, estava preso, morreu por Covid no presídio, não foi concedida a liberdade, né, ou prisão domiciliar. E do outro lado, a imagem de 2 homens que são presos acusados de fazer delivery de drogas. Então, são moradores de bairro nobre, brancos, então, portanto, não são traficantes, mas fazem delivery de drogas. Também, de forma bastante rápida, uma pesquisa muito aprofundada do Marcelo Semer, juiz do Rio de Janeiro, que analisou 800 sentenças em 8 estados diferentes de todas as regiões e desmonta justamente essa lógica do traficante como traficante armado, enfim, organizado, extremamente organizado, violento, que tem antecedentes criminais. Então, a grande maioria, né, 70%, até mais, porque alguns não foram encontrados no processo, não têm antecedentes criminais, não são reincidentes. Aí tem a questão do gênero do réu, a grande maioria homens. Pelo menos 63 são hipossuficientes, porque, enfim, analisando o processo, se tinha acompanhado pela Defensoria Pública, né, enfim, a questão da justiça gratuita, a questão do trabalho, desempregado, ele chegou, se estava trabalhando ou desempregado, ele chegou a esses números. Então, pelo menos mais de 60% são pessoas pobres relacionadas a crimes de drogas. Há uma invisibilização em relação à raça dos réus que estão, né, enfim, a cor dos réus que estão respondendo os processos. Isso é extremamente simbólico, certo? Invisibilizar justamente para não existir políticas públicas que possam reverter essa situação. A grande maioria das pessoas que foram presas, né, quase 70%, com menos de 10% no salário mínimo. A maioria foram presos sozinhos, então só tem um réu, né, na prisão, na denúncia, então foram presos sozinhos. A grande maioria das prisões foram prisões flagrantes, o que mostra que a investigação é muito rara, é muito rasa, né? Enfim, então a grande maioria foi realizada, inclusive pela Polícia Militar, né? Cerca de mais de 80% foi realizado pela Polícia Militar, né? O que mostra que a investigação não é o forte. Mandado de busca e apreensão, em mais de 80% não existia, certo? Em 63% a droga foi apreendida em via pública,
e em 48% nas residências, no interior das residências. Esse passa por alvo de 100%, porque em alguns casos a droga foi apreendida fora e, ao mesmo tempo, no interior das casas. E o mandado de busca e apreensão, que, enfim, seria necessário em caso de não existir, né, a flagrância do delito, e nem existir autorização, né, do indivíduo para que a polícia entrasse na sua casa, ela não é respeitada, certo? Então, eu coloco essa frase aqui mostrando como, mesmo casos, né, que estão sendo investigados há vários dias, não há essa necessidade, né, para a polícia, por óbvio, invadir a comunidade e as casas que lá se encontram, e não há necessidade de mandado de busca e apreensão, porque, enfim, não são responsabilizados, é um verdadeiro estado de exceção. Também essa questão das apreensões de maconha, a quantidade, a maioria, né, com menos de 100 gramas, a maioria com menos de 5 gramas, então mostra que a pessoa que é considerada traficante, na grande maioria, é presa em comunidades periféricas, sozinhos, desarmados, né, porque a pesquisa mostra que apenas em 11% houve denúncia por tráfico e também por porte ou posse ilegal de armas, então a maioria são pegos desarmados, certo? E com pouquíssima quantidade de droga, certo? Coloca essas imagens também da evolução histórica do tráfico de drogas, né, da punição por tráfico de drogas, né, enfim, e do encarceramento do nosso país, como principalmente a partir de 2006 a gente tem um boom no encarceramento. Hoje a gente já passa de 750 mil pessoas presas, alguns dados já mostram mais de 800 mil pessoas presas. Então a política de drogas foi fundamental para esse encarceramento. E falo bem rapidamente aqui também sobre como essa política de drogas está relacionada com a necropolítica e trago essa imagem aqui do jornal, né, da chacina, né, que ocorreu na comunidade de Jacarezinho. Foram 29 mortos, já foi atualizado esse número, e trago essa citação do Mbembe, né, mostrando como aqui na colônia, né, nos países que foram colonizados, né, ele fala da colônia, mas trazendo aqui para a nossa realidade, país que foi colonizado, representa o lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem da lei, certo? Apesar de existir lei que vão garantir, por exemplo, a inviolabilidade do homicídio, isso na prática não existe. E no qual a paz tende a assumir o rosto de uma guerra sem fim, né? Que seria a nossa guerra às drogas, que legitima esse tipo de chacina, de genocídio. E aí eu trago também essas imagens, mostrando como essa necropolítica, ela opera na prática, como esse estado de exceção também opera na prática, como, apesar de existir uma lei que garante determinados direitos, na prática, para determinados indivíduos, determinadas regiões, na verdade, essa lei não é aplicável, né? E esse estado de exceção, que em outros países pode ser algo temporário, aqui na nossa realidade periférica, né? Ela é uma realidade permanente, certo? Então, as violações de direitos, elas ocorrem permanentemente. Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali, de frente àquela praça. Veio os homens, nos pararam, documento por favor, então a gente apresentou, mas eles não paravam. Ei, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Então, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão?